bem com você? Chegamos ao PET 6. Esta semana temos 2 atividades de português. São 2 textos simples e 7 questões ao todo. Recomendo que esta semana você também leia o PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais e conheça um pouco mais sobre o nosso estado. Atividade 1. O primeiro texto é este aqui, Urubus e Sabiás. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isso fundaram escolas e importaram professores, gagarejaram do ré mi fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si, para ver quais deles seriam o mais importante e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos, tagarelas que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa. E eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos de seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam, simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Moral: em terra de urubus diplomados não se ouve canto de sabiá. Você já conhecia esta história? Ela foi escrita por Rubem Alves. Ela está no livro chamado Histórias para quem gosta de ensinar. Agora, após a leitura, iremos responder 4 questões. 1. O que gera o conflito no enredo? A chegada de outras aves, pintacilgos, sabiás e canários. Até então, não tinha o que ser contado. Estava tudo indo muito bem, não é verdade? Questão 2. Escreva com suas palavras o desfecho do texto. Aqui é uma questão pessoal, tá? Você vai escrever o final da história com as suas palavras, como se você estivesse contando para sua mãe ou a sua irmã, tá bom? Questão 3. Agora descreva com suas palavras a situação inicial do enredo. Esta também é uma resposta pessoal. Você vai fazer como na questão 2. Vai contar com as suas palavras, tá? Como se estivesse contando para sua mãe, para sua irmã. Só que agora você vai contar a situação inicial, tá? Como estavam os urubus antes da chegada das outras aves, tá bom? Questão 4. Marque um X nas características do gênero do texto lido. É um texto informativo? Não. É um texto escrito em prosa? Sim. Então vamos marcar um X. O narrador é um narrador personagem? Isto é, ele participa da história? Não, né? Ele não estava participando da história. Esse texto é uma fábula? Sim, esse texto é uma fábula. Então vamos marcar um X também. A situação inicial envolve os urubus? A situação inicial envolve os urubus, sim. Mas isso não é uma característica do gênero, tá? O texto é narrado em terceira pessoa? Sim, o texto é narrado em terceira pessoa. Certo? Agora a atividade 2. Diamantes ao cair da tarde. Esse texto é de Fernando Sabino. Ele encontra-se no livro chamado A Chave do Enigma. Tá bom? Vamos fazer a leitura dele. À saída de Belo Horizonte, pergunto ao motorista de caminhão o que devo fazer para ir a Diamantina. A estrada onde estou, pelo jeito, me levará direto para Brasília. O senhor vai em frente, passa por baixo de 2 pontes, depois dobra à direita e passa pela primeira ponte. Pela primeira ou pela terceira?
pela primeira, depois da segunda. No que depender de informações desses meus conterrâneos, acabo indo parar na casa da mãe Joana. Pergunto a este outro no posto de gasolina a distância dali até a Diamantina. Não é muito perto, não, mas também não é longe, informa ele sério. Quanto tempo vou levar daqui até lá? É conforme vai. Se correr muito, leva pouco. Se correr pouco, leva muito. Agora vamos para as questões. São 3, né? Questão número 1. O conflito do texto se dá quando A. As pessoas não sabem informar. B. Joana explica melhor que todos. C. O jovem não entende a informação. D. O rapaz quer ir à Diamantina. As pessoas souberam informar. O problema é que o rapaz não compreendeu, não entendeu o que foi dito, as informações dadas, né? A Joana, ela não é personagem do texto. E o rapaz quer ir à Diamantina é a situação inicial da crônica. Então, o certo seria letra C. O jovem não entende a informação. Questão 2. Podemos dizer que o texto lido é narrado em primeira pessoa, o narrador participa dos fatos. Primeira pessoa, o narrador não participa dos fatos. Terceira pessoa, o narrador participa dos fatos. Terceira pessoa, o narrador não participa dos fatos. A resposta certa é, sem dúvidas, a letra A. Primeira pessoa, o narrador participa dos fatos. Pois quem narra é o rapaz que viveu a história. Você pode ver pelo trecho. Pergunto ao motorista o que devo fazer para ir à Diamantina. Não tem a palavrinha, né? O pronome eu. Eu pergunto o que eu devo fazer. Não tem o eu. Mas você pode ver pela conjugação do verbo, né? A desinência final do verbo. Pergunto, devo, né? Está conjugando com a primeira pessoa, tá certo? Se fosse terceira pessoa, estaria escrito assim. Por exemplo, um jovem à saída de Belo Horizonte perguntou ao motorista de caminhão o que deveria fazer para chegar à Diamantina. Tá? Questão 3. Qual é o propósito comunicativo do texto lido? O texto que acabamos de ler é uma crônica humorística. Ela tem como objetivo contar rapidamente algo corriqueiro do dia a dia, em linguagem simples e com humor. Tá? Fernando Sabina, autor dessa crônica, era mineiro, nascido em Belo Horizonte. E ele narrou suas aventuras e desventuras no livro chamado A Chave do Enigma, onde você encontra esta e outras narrativas. Poderíamos dizer que é uma homenagem aos mineiros, inclusive este texto, Diamantes ao Cair da Tarde, que dizem que foi escrito para dar bom ânimo, né, animar o presidente da República, Juscelino Kubitschek, que nasceu em Diamantina. Existe também a crônica jornalística e a histórica, tá certo? Bons estudos! Se tiver dúvida ou precisar de ajuda, me mande uma mensagem. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau!